Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric, eu sou psicanalista, filósofo clínico, professor de filosofia e quero agradecer a sua presença já. Muito obrigado por você estar aqui. Eu vim aqui compartilhar um dos maiores milagres da minha vida, que é esse livro lindo, sensível, gostoso de ler, chamado O Caminho do Mago. Ele foi escrito por Deepak Chopra, né, um autor aí famoso de vários livros, e ele conta a história do Mago Merlin e da relação dele com o Rei Arthur. Para quem conhece aí essas histórias, né, do Rei Arthur, sabe que o Mago Merlin foi o tutor desse rei aí, desse grande rei da Inglaterra. Não é comprovada a existência de nenhum dos dois. Os dois são lendas, mas bom, também não é comprovado que eles são lendas. Mesmo assim, essas histórias aí estão no coração de muitas pessoas, inclusive no meu coração desde criança. Eu sou fascinado por essa história e fascinado pelo Mago Merlin. Então eu tenho isso, né, em comum com o Deepak Chopra, que é completamente apaixonado por magos e mais apaixonado ainda pelo Mago Merlin, assim como eu sou. Então eu acredito que muito da minha identificação com esse livro, a primeira, né, de todas, é essa. Mas a minha história com esse livro foi que eu fui para um curso, né, de Access Consciousness chamado Fundamento, e o facilitador, que é o João Vargas, ele me facilitou. Eu estava com muitas dúvidas e muitas dores a serem resolvidas. E no final da minha facilitação, né, eu já estava bem, eu já estava feliz. Ele, ele disse assim para mim, ele falou: Eric, eu acho que alguém deixou uma herança para você. E esse alguém é o Mago Merlin. Isso daí me tocou profundamente, porque quando eu era criança, eu era tão fascinado por essas histórias do Rei Arthur e tudo mais, que eu brincava, né, com o meu irmão, que eu era uma pessoa que estava sendo treinada pelo Mago Merlin para ser um grande mago no futuro. Então eu brincava disso dentro de casa. E aí quando esse facilitador falou isso para mim, eu falei: meu Deus, é a realização de um sonho, né, de um sonho encantado mesmo de criança. Ah, Sendo mostrado aí na minha realidade através de um livro. E ele disse para mim: essa é uma herança para você. Tenho certeza que ele escreveu tudo esse livro aqui para você. E batata. Parece realmente que ele está falando comigo. Mas tenho certeza que quando vocês escutarem esse livro, vocês vão dizer: caraca, esse livro é para mim. Eu acredito, tá, que cada um vai ler de uma forma diferente. Eu acredito que cada um vai absorver de uma forma diferente. Mas o principal disso tudo, no caminho do mago, é você encontrar o mago dentro de você. É encontrar sua centelha divina, é encontrar o sagrado. A gente está numa realidade em que as pessoas elas têm muitos problemas de autoestima, de autoamor, não conseguem se aceitar, se consideram miseráveis, se consideram o cor do cavalo do bandido, como diz a minha amiga Ingrid, e acabam entrando no estado de vitimismo muito grande, no estado em que as pessoas acham que não são merecedoras de Deus, que não são merecedoras do bom, do melhor. E eu acho que esse livro ele resgata essa essência dentro do coração das pessoas, essa essência de encontro, de você com você mesmo. Esse livro foi um encontro de mim comigo mesmo. E eu sou muito grato a esse livro, eu sou muito grato ao Deepak Chopra e sou muito grato ao Mago Merlin. Bom, o meu objetivo com esses vídeos aqui no YouTube, tá, pessoal? É resgatar em vocês o eu verdadeiro. Tanto vocês quanto eu estamos nesse processo juntos. Não é porque eu sou psicanalista, não é porque eu sou terapeuta, não é porque eu sou professor de filosofia que eu sou melhor do que vocês. E que eu também não esteja nesse processo. A aceitação, o auto-amor,
autoestima, entre uma série de coisas. É um trabalho longo, mas efetivo. É um trabalho que é um processo, né, pessoal? É um processo. E todos nós estamos nesse processo. Todos nós. Eu sou um ser humano assim como você, e eu acredito que quando eu estiver lendo para vocês, estarei lendo novamente para mim também. Então, alguns avisos, pessoal. Nós temos aí a nossa primeira parte, tá? Que é o Deepak Chopra contando um pouco da história dele, contando por que ele escreveu esse livro. Depois a gente vai ter a segunda parte, que são as 20 lições espirituais para você ter a vida que deseja. Que, cara, muito louco. Eu amo. E depois a terceira parte, que é em busca do Santo Graal. Santo Graal dentro da gente, que é o Santo Graal. Aquele objeto sagrado que os cavaleiros da Távola Redonda procuravam. É isso, pessoal. Não tenho mais o que dizer, não é? Vamos juntos a embarcar nessa jornada. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. Sem mais delongas, vamos então começar o nosso audiobook, O Caminho do Mago, de Deepak Chopra. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Tchau, tchau. Vamos para a primeira parte, que é Penetrando o Mundo do Mago. Pessoal, como eu falei para vocês, esse livro é escrito por Deepak Chopra, e nessa primeira parte ele vai falar um pouco da vida dele. Ele vai explicar o porquê que ele escreveu esse livro e da onde que vem essa ideia, né, de falar sobre Merlin. Não sei de onde que ele tirou tudo isso. Esse livro parece até uma canalização, cara, porque ele conta as histórias de formas tão detalhadas e de formas tão incríveis. Gostaria de sentar um dia com o Deepak Chopra para poder perguntar de onde que ele tirou tudo isso, porque é simplesmente incrível, tá? Então, vamos agora começar nossa leitura. As pessoas querem saber por que motivo eu, que nasci na Índia, tenho tanto interesse por magos. Eis a minha resposta. Na Índia, ainda acreditamos na existência de magos. O que é um mago? Não é alguém que simplesmente pode fazer mágicas, mas alguém capaz de causar transformações. Um mago pode transformar o medo em alegria, a frustração em realização. Um mago pode transformar o temporal no intemporal. Um mago pode levá-lo além das limitações em direção ao ilimitado. Durante minha infância na Índia, eu sabia que tudo isso era verdade. Às vezes, homens velhos vestindo trajes brancos e sandálias vinham até a nossa casa. E até mesmo, para um menino de olhar arregalado, eles pareciam criaturas muito especiais. Sua paz era completa. Eles emanavam amor e alegria. Os altos e baixos agitados da vida cotidiana não pareciam afetá-los. Nós os chamávamos de gurus ou conselheiros espirituais. Mas levei muito tempo para perceber que os gurus e os magos são a mesma coisa. Toda a sociedade tem os seus mestres, videntes, curadores. Guru era apenas a palavra que usávamos para designar aqueles que possuíam sabedoria espiritual. No Ocidente, um mago é basicamente considerado um mágico que pratica alquimia, transformando metais não preciosos em ouro. A alquimia também existe na Índia. Ao ingressar na escola secundária em Nova Delhi, eu já sabia muitas coisas a respeito do mais famoso mago da tradição ocidental, Merlin. Como todo mundo, eu me apaixonei imediatamente por ele. Logo, todo o mundo dele se abriu. Ainda sei de cor dezenas de estrofes do poema épico de Tennyson, Idylls of the King, que nos faziam decorar naquela época nos longos, quentes dias de aula. Devorei todas as outras fontes de literatura arturiana a que consegui ter acesso. Não me parecia estranho saber tudo a respeito do suave e pálido Camelot
Embora eu vivesse debaixo de um ardente sol tropical, que eu quisesse cavalgar como Lancelot, embora eu certamente tivesse sufocado na armadura, ou que a Gruta de Cristal de Merlin realmente existisse, embora todos os autores garantissem que os magos eram figuras míticas. Eu sabia que essa afirmação não era verdadeira, porque eu era um menino indiano e havia estado com eles. Por que precisamos dos magos? Venho pensado há 30 anos sobre o conhecimento do mago. Viajei para Glastonbury e para West Country, escalei o Thor e vi a montanha onde Arthur e seus cavaleiros estão supostamente adormecidos. Mas algo mais místico, a necessidade de transformação continua a me puxar de volta para a magia. Em cada ano, eu sentia que a nossa época precisa mais do que nunca desse conhecimento. Agora que eu sou adulto, passo as minhas horas de trabalho falando e escrevendo a respeito de como podemos alcançar uma completa liberdade e realização. E eu só percebi recentemente que, na verdade, estou falando sobre alquimia. Cheguei finalmente à conclusão de que uma maneira estimulante de abordar esse tópico seria através de um dos relacionamentos mais extraordinários já registrados, ou seja, aquele entre Merlin e o menino Arthur na Gruta de Cristal. Nesse livro, a Gruta de Cristal é um lugar privilegiado dentro do coração humano. É um refúgio de segurança onde uma voz sábia não conhece o medo, onde o turbilhão do mundo exterior não consegue penetrar. Sempre existiu e sempre existirá um mago na Gruta de Cristal. Tudo o que você tem a fazer é entrar e escutar. As pessoas de hoje vivem no mundo do mago tanto quanto nas antigas gerações. Joseph Campbell, o grande mestre da mitologia, afirmou que qualquer pessoa que esteja numa esquina esperando o sinal abrir está esperando para ingressar no mundo de feitos heróicos e ações míticas. Nós simplesmente não percebemos a oportunidade que nos apresenta. Atravessamos a rua sem perceber a espada cravada na pedra sobre o meio-fio. A jornada em direção ao milagroso principia aqui. O melhor momento para começar é agora. O caminho do mago não existe no tempo. Ele está simultaneamente em todos os lugares e em lugar nenhum. Ele pertence a todos e a ninguém. Portanto, esse é um livro que o ensina a recuperar o que já é seu. Como diz a primeira frase da primeira lição, existe um mago dentro de cada um de nós. Esse mago tudo vê e tudo sabe. Essa é a única frase do livro que você terá que aceitar como axioma. Se você descobrir o mago interior, o ensinamento prosseguirá por si mesmo. Durante muitos anos, esse tipo de aprendizado espontâneo tem sido o centro da minha vida cotidiana, no qual observo e espero o que o guia interior tem a dizer. Nenhum outro tipo de aprendizado é tão fascinante. Eu já ouvi Merlin falar num riso que escutei por acaso no aeroporto, nas árvores sussurrantes durante um passeio pela praia, até mesmo na minha televisão. Uma estação rodoviária pode se transformar numa gruta de cristal se você estiver receptivo. Por que precisamos do caminho do mago? Precisamos dele para poder abandonar o trivial e o monótono e avançar em direção ao tipo de significado que temos a tendência de relegar ao mito, mas que na verdade está bem ao nosso alcance, aqui e agora. Estar vivo significa conquistar o direito de dizer tudo o que quisermos. Ser quem quisermos e fazer o que quisermos. Camelote foi um símbolo desse tipo de liberdade. É por isso que contemplamos com tanta avidez e admiração. A vida tem sido difícil a partir de então. Um discípulo procurou certa vez um grande mestre e perguntou assim para ele: por que me sinto tão contido por dentro, como se eu quisesse gritar? O mestre olhou para ele e respondeu: porque todo mundo se sente assim. Todos queremos expandir nosso amor e a nossa criatividade, explorar nossa natureza espiritual, mas com frequência não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Nós nos trancamos em nossas prisões particulares. Algumas pessoas, contudo,
conseguiram se libertar dos confins que tornam a vida tão limitada. Ouçamos o poeta persa Rumi que diz: você é o espírito incondicionado, preso nas condições, como um sol no eclipse. Essa é a voz de um mago, que não aceita que os seres humanos estejam limitados no tempo e espaço. Estamos apenas temporariamente num eclipse. O objetivo de aprendermos com um mago é encontrar um mago interior. Ao encontrar o guia interior, você encontra a si mesmo. O eu é o sol que brilha eternamente, mas que pode estar passando por um eclipse. Tão logo desaparecem as sombras, o sol simplesmente volta a resplandecer em toda a sua glória. Como aprender com o mago? Esse livro contém 20 lições, cada uma narrada a partir do ponto de vista do mago. No início de cada uma você vai encontrar alguns aforismos, fragmentos penetrantes da sabedoria do mago que se destinam a ajudá-lo a transcender a realidade ordinária. Leia cada um deles e deixe que ele cale em seu espírito. Não fique esperando um resultado. Permita-se apenas passar pela experiência. Você não precisa trabalhar, nem se esforçar. Esforçar-se é como debater-se para sair da areia movediça. Só faz com que você afunde mais ainda. O mago interior deseja falar, e isso é verdade para todos nós. Mas o mago precisa de uma chance, de uma abertura. À semelhança dos Koazen, os aforismos fornecem essa abertura por provocarem uma mudança na percepção, capaz de produzir uma mudança na realidade pessoal. A voz do mago precisa ser trazida de volta para a vida cotidiana. Eu já citei na primeira sentença da primeira lição. Existe um mago dentro de cada um de nós. Esse mago tudo vê e tudo sabe. E eis o restante da lição. O mago está além dos opostos da luz e das trevas, do bem e do mal, do prazer e da dor. Tudo que o mago vê tem suas raízes no mundo invisível. A natureza reflete o estado da alma do mago. O corpo e a mente podem adormecer, mas o mago está sempre desperto. O mago possui o segredo da imortalidade. Se essas palavras o fazem vibrar levemente, lhe dão um arrepio de reconhecimento, elas cumpriram o seu propósito. É de fato emocionante descobrir que nós não somos seres limitados, e sim filhos do milagroso. Essa é a verdade. O fato único e profundo a respeito de cada um de nós, que tem seu estado encoberto por um tempo excessivamente longo. Eu reuni cerca de 100 desses provérbios, que são ilustrados por histórias do mundo de Merlin e Arthur. Não são fragmentos das antigas lendas, e sim parábolas que eu inseri naquela época. Às vezes, a história ilustrativa não parece se encaixar exatamente, ou com uma perfeita lógica, nos aforismos. Isso foi feito deliberadamente porque a mente linear, que tem a necessidade de criar a ordem, não é a única parte do seu ser que vai percorrer o caminho do mago. Você vai percorrê-lo na imaginação, na esperança, na criatividade e no amor. Em resumo, o caminho do mago é o caminho do espírito, mas ele não é espiritualmente oposto à racionalidade. Ele é a estrutura mais ampla na qual a razão se encaixa, uma peça entre muitas. Para dirigir minha mente linear, inclui uma seção chamada Compreendendo a Lição, que serve de base aos aforismos e às histórias. Cada lição se encerra com a seção Vivendo a Lição, na qual eu o ajudo a deixar que a sabedoria do mago embrenhe-se na experiência pessoal. Vivendo a lição é a parte mais ativa do caminho do mago. Minhas sugestões são simplesmente um início, uma maneira de desencadear a sua participação. Em última análise, o que vai modificar sua realidade é o seu entendimento. Vivendo com a lição contém alguns exercícios que podem parecer passivos, porque quase todos são experiências de pensamento. O que é uma experiência de pensamento? É uma forma de conduzir sua mente a novos lugares, de fazer com que ela veja as coisas de uma maneira diferente.
Os magos, eles tinham essa consciência de algo profundo e importante. Se você quiser mudar o mundo, mude a sua atitude diante dele. Einstein, certa vez, deitou-se no sofá, ele fechou os olhos e viu um homem viajando na velocidade da luz. Aprofundando essa imagem intrigante, ele começou a realizar várias experiências de pensamento. Aparentemente, meras especulações sem sentido. Mas após alguns anos, contudo, a atitude do mundo científico iria se transformar quando a própria natureza confirmou as visões transcendentes do Einstein. Se uma fantasia no sofá é capaz de alterar o mundo, é porque as experiências de pensamento devem encerrar dentro de si um tremendo poder. Nada é verdadeiramente aprendido enquanto não é vivido. A razão, a experiência, o espírito. Quando esses se reúnem, o caminho do mago está aberto. O terreno para a alquimia está preparado. A sabedoria em seu interior é como uma centelha que, uma vez acesa, nunca pode se extinguir. Para consolidar tudo isso, eu sugiro a seguinte abordagem. Número 1. Sente-se tranquilamente por um momento antes de ler qualquer lição. Número 2. Leia os aforismos e depois sente-se por alguns minutos para absorvê-los. Releia-os sempre que desejar. Dê a si mesmo a oportunidade de sentir suas reações e insights. Estes são com frequência as coisas mais valiosas que você pode receber. Número 3. Prossiga e leia o resto do conteúdo da lição, a história de Merlin Arthur, a seção chamada Compreendendo a Lição e a seção chamada Vivendo a Lição. Número 4. Se vivendo com a lição contiver um exercício prático, a maioria contém, dê um tempo a si mesmo para fazer exercício. É proveitoso repeti-lo várias vezes durante o dia, se você quiser alcançar a experiência completa. Releia cada lição quantas vezes quiser. Viva com ela durante um dia, uma semana. Não existe um tempo programado para esse processo. Eu quero apenas advertir que você deve viver com cada lição pelo menos um dia, em vez de se apressar para absorver as coisas demais de uma só vez. Agora é o Eric aqui falando. Então, gente, eu li esse livro, eu demorei para ler, tá? Demorei mesmo. Porque eu realmente eu coloquei em prática essa questão de ficar com uma lição por dia e às vezes uma lição por semana, porque os insights que dão, as explosões que dão na sua cabeça, assim, são incríveis, são simplesmente incríveis, são coisas lindas demais, são coisas que você sabe aquele meme do carinha com a explosão assim na cabeça. É uma explosão, sabe? É uma explosão de consciência. É uma tomada de consciência muito grande. Então, leiam com calma. Tentei no início ler tudo de uma vez. Tentei no início mergulhar profundamente nisso. Mas depois eu percebi que não adiantava, tá? É preciso dar uma atenção especial para cada capítulo. Agora vamos voltando aqui, tá? As 7 etapas da alquimia. A terceira parte desse livro lida com os estágios de transformação através dos quais o mago guia o seu discípulo. Eu chamo eles de as 7 etapas da alquimia, que têm início no nascimento e conduzem no final à total transformação. O objetivo da alquimia é transformar as coisas em ouro, a substância perfeita e incorruptível. Sob o aspecto humano, o ouro é um símbolo de espírito puro. Se uma pessoa transcende todas as limitações, abandona todos os receios e traz à tona o puro espírito interior, ele terá passado pelas 7 etapas da alquimia. Não existe jornada mais extraordinária. Na época arturiana, ela teria sido chamada de aventura de busca. E o objetivo supremo dessa busca era sempre o Santo Graal, o mais precioso e poderoso símbolo que temos do Espírito puro.
Desse modo, para mim, a alquimia e o Graal são a mesma coisa. Em ambos os casos, ocorre uma profunda busca do aspecto intemporal da vida que traz consigo o que todos sonham: puro amor, a pura alegria e a pura realização do espírito. Não importa que você leia a primeira, a segunda ou a terceira parte. Cada parte possui sua abordagem e estilo próprios, mas ambas provêm do mundo do mago. Merlin vive em ambas, e seu propósito é sempre o mesmo: ensinar a cada um de nós como alcançar a perfeição da qual a carne deveria ser herdeira. Finalmente, esse livro descreve uma aventura de busca que o levará de uma vida dominada pelo ego e suas lutas para uma vida dominada por milagres. Não existem duas pessoas que aprendam no mesmo ritmo, mas a sede de milagres é tão forte em todo mundo que eu gostaria de poder estar com você no dia em que esse conhecimento do mago realmente começar a despertar e com ele a sua nova vida. Nada menos do que o pleno desabrochar do seu potencial espiritual o aguarda. Agora aqui uma pequena nota do autor, tá, pessoal? Por ser um vidente, o mago não tem sexo. E é somente a inépcia da língua inglesa que faz de Merlin um ele, como acontece com outros idiomas, como as palavras Deus, profeta, vidente e muitas outras palavras que estão bem além do masculino e do feminino. Maga é uma palavra deselegante, de modo que peço que você compreenda que mago diz respeito a tanto mulheres quanto a homens. Aliás, o retorno do aspecto mágico tem sido acolhido mais rapidamente na nossa sociedade pelas mulheres do que os homens. Então, a interpretação aqui do Deepak Chopra, né? Que não existe a palavra maga. Existe a palavra mago e essa instituição, né, esse nome, existe tanto para as mulheres e tanto para os homens. E aqui ele reconhece que as mulheres são as que mais buscam essa evolução de consciência hoje em dia. Bom, ele escreveu esse livro, pessoal, deixa eu ver aqui quando que ele escreveu, quando que é a primeira edição. 1995. Tá? Eu acredito que esse movimento ainda exista hoje, né? As mulheres realmente elas estão mais empenhadas na busca pela consciência. Isso é uma pura verdade. Eu sou psicanalista, sou terapeuta holístico e realmente eu atendo apenas mulheres. Muito raro eu atender um homem. Acho que eu atendi 2 ou 3 homens na minha vida toda de terapeuta. Bom, mulheres gostam de ser chamadas de bruxas também, né? Eu acho que para os homens, vamos lá, a gente pode chamar de mago, e para as mulheres, as bruxas. Eu não vejo nenhum mal nesse nome, muito pelo contrário, eu acho muito lindo. Bom, pessoal, muito obrigado aí, tá? Esse daí terminamos então a primeira parte do livro, tá? E depois nós vamos para a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado, para vocês continuarem acompanhando. Se inscrevam no meu canal. Cliquem no like e também me sigam nas minhas redes sociais, tá bom? Muito obrigado e um beijo. Tchau, tchau. Abraço de urso.